A base para o estudo dos fenômenos associados à luz, a rigor mesmo, são as equações de Maxwell. Até 1863, 4 equações eram suficientes para a gente entender todo o eletromagnetismo. Essas equações são: a primeira equação é divergente do vetor deslocamento é igual a ρ. Esta equação é conhecida como lei de Gauss. A segunda equação é aquela associada ao fenômeno da indução, e essa segunda equação especifica que um campo magnético variando com o tempo a uma certa taxa, ele dá lugar a um campo elétrico de tal forma que a taxa de variação do campo elétrico é igual a menos dB dt. A terceira equação, agora já envolvendo campos magnéticos, temos dois, o campo magnético e o campo de intensidade magnética. O divergente do campo magnético é igual a zero, essa é uma lei fundamental do eletromagnetismo, e até Maxwell temos aqui uma outra equação que é rotacional do campo intensidade magnética é igual a J. Até Maxwell. Maxwell percebeu que havia alguma coisa de errado com esta última equação aqui, com esta última equação. Para a gente entender o que existe de errado em relação a essa equação, a gente deve tomar o divergente do lado esquerdo e o divergente do lado direito dessa equação. Foi isso que Maxwell fez e percebeu que há um problema aqui. Ora, qual é o problema? Quando a gente toma o divergente do rotacional, e pode ser um campo qualquer, mas no caso aqui eu tenho o campo intensidade magnética, então o divergente do rotacional, de acordo com essa equação, é igual a divergente, claro, eu tomei o divergente de um lado e agora tomo o divergente do outro lado, divergente de J. Ora, o que existe de errado com essa equação é que, tomando o divergente do rotacional de um campo qualquer é igual a zero. Portanto, eu concluo que divergente de J é igual a zero. Ora, mas aqui nós temos um problema. E esse problema diz respeito à conservação da carga elétrica. Porque a equação que descreve a conservação, esse que é o ponto mais importante aqui, né? É que a gente precisa se preocupar com as leis de conservação. No caso, uma lei que exprima ou que represente a conservação da carga elétrica. Não é essa a equação que descreve a conservação da carga elétrica. Não é essa. Então, essa equação é inconsistente com a conservação da carga elétrica. Por quê? A conservação da carga elétrica ela é descrita
por essa equação aqui, divergente de J, mais dρ dt é igual a zero. Ora, esta equação aqui é uma exigência do princípio da conservação da carga elétrica. Então, Maxwell percebeu que esta equação, ela não é compatível com a conservação da carga elétrica. Então, o Maxwell decidiu adicionar um termo a esta equação aqui. Se eu adicionar um termo a esta equação, um termo adequado, eu vou obter a conservação da carga elétrica. O que Maxwell fez? Ele disse, para essas equações serem consistentes com o princípio da conservação da carga elétrica, eu devo acrescentar mais um termo. Como aqui eu tenho uma corrente, uma densidade de corrente elétrica, esse termo muitas vezes é conhecido como corrente de deslocamento. Ou seja, Maxwell acrescentou aqui um termo, dt. Aqui está. Esta foi a grande contribuição de Maxwell. É curioso porque eu acrescento um termo a uma equação e muda tudo. Graças a esse termo, a gente pode mostrar que, de fato, as equações de Maxwell modificadas levam à existência de ondas eletromagnéticas. Ora, como é que isso aqui resolve o nosso problema da conservação da carga elétrica? O que estamos chamando atenção aqui é para o fato de que Maxwell alterou as equações, mas levando em conta uma exigência do ponto de vista físico, ou do ponto de vista da física. E essa exigência é, essas equações têm que ser compatíveis com uma conservação da carga elétrica, que é um fenômeno, que é uma lei praticamente universal. Vamos lá. Agora, com a adição desse termo, veja bem, eu tomo o divergente deste lado, está aqui, tenho o divergente de D, mais, agora, veja, mais ddt do divergente de D. Do divergente de D. Aqui está. Adicionando esse termo, tomando o divergente, tomo o divergente do lado esquerdo, o divergente de J, mais o divergente de D, e agora eu tenho dt. Está aqui. Ora, mas veja que divergente de D é igual a ρ. Então, veja, isso continua sendo zero, isso aqui continua sendo zero, mas agora eu tenho divergente de J mais ddt do divergente de D, que é igual a ρ. Olha aqui está. Agora sim. Maxwell adicionou esse termo e agora a gente percebe que esse termo leva à conservação da carga elétrica. Muito bem, então vamos agora estudar, né, as soluções para estas equações aqui, num caso muito simples. Vamos olhar para estas equações e vamos considerar, né, o caso em que ρ é igual a zero e J é igual a zero. São as equações de Maxwell ditas equações de Maxwell
no espaço livre, por exemplo, mas pode ser também no meio material. O fato é que nós vamos considerar um caso bem simples, né, onde eu estou estudando estas equações no espaço livre. Por exemplo, no espaço entre o Sol e a Terra, por exemplo. E a gente sabe que do Sol recebemos muitas ondas eletromagnéticas. Então, no espaço livre, por exemplo, entre o Sol e a Terra, ρ é igual a zero, J é igual a zero. Como é que eu escrevo agora essas equações? Eu vou escrever essas equações agora sob a forma divergente de D, mas D agora, no espaço livre, no vácuo, por exemplo, é igual a ε0 vezes E, é igual a zero. Portanto, eu tenho que divergente de E é igual a zero, divergente de E é igual a zero, rotacional de E é igual a menos dB dt, e, finalmente, se J é igual a zero, eu posso escrever esta última equação agora em termos do vetor campo magnético da seguinte forma: rotacional do campo magnético é igual a dd, mas d é ε0. Então aqui eu tenho ε0 vezes μ0 vezes dE dt. Ora, o que são essas equações aqui? Vamos considerar, então, 3 equações, mais uma equação que é divergente de B é igual a zero. O que são essas 4 equações? São as equações de Maxwell no espaço livre. De forma que, na ausência de uma distribuição de cargas e na ausência de cargas em movimento, essas são as equações que regem todo o eletromagnetismo. Muito bem. Agora, Maxwell fez mais uma coisa. E essa coisa é a seguinte: eu vou tomar o rotacional desta equação aqui, vou tomar também o rotacional dessa equação, que colocamos aqui uma ao lado da outra, não por acaso. Muito bem, então vamos tomar o rotacional dessa equação, né? Eu tenho, então, o rotacional do rotacional do campo elétrico é igual a menos d dt, com o sinal menos, do campo B, né? Então, aqui eu vou colocar o rotacional do campo B. Eu considerei o rotacional de um lado e do outro. Então, tomei rotacional desse lado, eu tenho rotacional do rotacional de E igual a menos d dt do rotacional de B. A segunda equação fica com uma forma muito parecida com esta forma aqui, né? Ou seja, rotacional do rotacional agora do
campo B, tomando o rotacional dessa equação, é igual a ε0 vezes μ0 vezes d dt do rotacional do campo E. Do rotacional do campo E. Muito bem. Aqui eu uso esta equação. Portanto, se eu utilizar o fato de que o rotacional de B é igual a ε0 μ0 vezes dE dt, eu encontro o seguinte: o rotacional do campo E é igual a menos d dt, mas aqui eu tenho a derivada segunda de E. Portanto, aqui eu tenho menos ε0 vezes μ0 vezes d2 e dt2. Eu substituí rotacional de B por ε0 μ0 dE dt, mas eu já tenho aqui uma derivada, eu fiquei com uma derivada segunda. Vamos olhar para essa equação aqui. Eu tenho rotacional do rotacional de B agora, de B, é igual a ε0 vezes μ0 vezes d dt de rotacional de E. Mas veja, o rotacional de E é igual a menos dB dt. Portanto, aqui eu tenho menos, e agora eu tenho d2 e dt2. Aqui estão as equações, mas agora eu vou fazer uso de uma identidade envolvendo rotacional do rotacional de uma grandeza vetorial. Esta propriedade é a seguinte: o rotacional, e aqui vale para qualquer grandeza vetorial, essa é uma propriedade bastante geral. O rotacional do rotacional de uma grandeza vetorial qualquer, né, pode ser V, aqui é um vetor, uma grandeza vetorial que depende de x, y, z. É um campo, portanto, um campo vetorial, né? Para um campo vetorial qualquer, nós podemos escrever esta expressão como sendo dado pelo gradiente do divergente dessa grandeza vetorial V, menos, e agora vamos aqui introduzir o Laplaciano, né? Então, o Laplaciano, o que é o divergente do gradiente, nabla 2, né? Vezes V. Essa é uma identidade. Vamos utilizar essa identidade aqui e veja-se que quando eu colocar E aqui vai aparecer divergente de E, mas divergente de E é igual a zero. Quando eu fizer a mesma coisa para B,
aqui vai aparecer divergente de B, mas divergente de B é igual a zero. Consequentemente, né, nós podemos agora reescrever estas duas equações utilizando esta identidade e utilizando agora esta equação e esta equação, nós chegamos à seguinte conclusão. Laplaciano de E, agora aqui eu tenho o campo elétrico, eu tenho um sinal menos aqui, tem um sinal menos lá, né? Menos. Né? Aqui, tem um sinal menos aqui. Então, menos, eu vou colocar tudo mais. Laplaciano de E é igual a ε0 vezes μ0 vezes d2e dt2. E a segunda equação, que a rigor aqui é B que eu devo ter e não E. E está aqui. Então, a segunda equação é Laplaciano de B é igual a ε0 vezes μ0 vezes d2 B dt2. Agora, eu vou passar esse membro, ou esse termo, para o outro lado, trocando o sinal, e nós então concluímos, e foi isso que Maxwell concluiu, Laplaciano de E, e eu quero aqui frisar que E depende, claro, de x, y, z e t, tá? mais ε0, aliás, menos, porque eu passei para o outro lado, né? Então, menos ε0 μ0 vezes d2 e dt2 e função de x, y, z e t é igual a zero. E olha que agora eu tenho a mesma equação para B. Ou seja, Laplaciano do campo B de x, y, z e t menos ε0 μ0 vezes d2b dt2 função de x, y, z e t é igual a zero. Aqui está. Essa foi a grande descoberta de Maxwell. Porque no espaço livre, o que nós temos aqui? Campos elétricos e magnéticos se propagam como ondas. Mas onde é que nós enxergamos ondas aqui? Ah, sim. É porque tanto o campo elétrico quanto o campo magnético satisfazem a famosa equação de ondas em 3 dimensões. E essa equação das ondas em 3 dimensões é Laplaciano menos 1 sobre V ao quadrado d2 dt2. E agora pode ser uma onda escalar, pode ser uma onda vetorial, não importa, uma onda em 3 dimensões. Imaginando aqui, por exemplo, uma onda escalar, satisfaz a esta equação. Esta equação aqui é a equação de ondas. E Maxwell entendeu que 1 sobre V ao quadrado, que está aqui, 1 sobre V ao quadrado, é igual a ε0 vezes μ0. Ora, a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas
é igual a 1 sobre raiz quadrada de ε0 V0. E, com isso, nós obtemos uma expressão para a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no vácuo, que é igual à velocidade da luz. Então, V é igual a 1 sobre raiz quadrada de ε0 vezes μ0, que é o grande achado de Maxwell. Ele percebeu que essas ondas se propagam com uma velocidade, identificamos ε0 vezes μ0 com 1 sobre v ao quadrado. Então, a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas é 1 sobre raiz quadrada de ε0 μ0. Com isso, eu tenho uma expressão para a velocidade da luz a partir de constantes extraídas do eletromagnetismo. Não é só a velocidade da luz, é a velocidade das ondas eletromagnéticas de uma maneira geral. O fato é que, eis a grande descoberta de Maxwell. No vácuo, nós podemos encontrar soluções para os campos elétricos e magnéticos, soluções estas que descrevem ondas. O que se propaga numa onda eletromagnética são os campos E e B. É isso que nós encontramos aqui. É isso que nós encontramos. É isso que Maxwell também encontrou. E com isso, ele foi capaz de determinar a velocidade da luz a partir de constantes típicas do eletromagnetismo. A permeabilidade do vácuo μ0 e a permitividade do meio, ou permissividade do meio, ε0. O fato é que esse foi o grande avanço do conhecimento a partir daquele termo adicionado por Maxwell. Porque acabamos de deduzir que, de fato, a teoria do eletromagnetismo prevê que no espaço livre você tem ondas que se propagam. Essas ondas são ondas compostas por campos. O que se propaga no espaço livre são campos elétricos e magnéticos. Se propagam com uma velocidade que é a velocidade da luz. E essa é a velocidade de propagação de todas as ondas eletromagnéticas. Sabemos hoje que luz é apenas uma parte do espectro eletromagnético. Mas isso é assunto para uma outra aula.